Eu peguei o meu sobrinho no 5 contra um com a minha calcinha na mão. E detalhe, gente, ele cheirava assim, sabe? Ele ficava cheirando assim, ó, a minha calcinha, tá? E o que eu fiz em relação a isso me surpreendeu. Eu pedi pra minha irmã pra ele vir passar um tempo aqui em casa, porque assim, eu trabalho demais e eu não tava dando conta, né, de botar os meninos pra escola, tirar menino de escola, ficar até chegar em casa mais cedo. E eu pedi pra ela deixar ele aqui. Que ele ficasse aqui, sabe, comigo, com as crianças, pelo menos uma semana aí que tava super, tava fazendo até hora extra, eu tinha que fazer até hora extra. Eu disse, não, eu deixo, né? Ele se prontificou. E assim, o que que acontece, minha gente? Eu comecei a notar que as minhas calcinhas estavam sumindo. As minhas calcinhas. Porque assim, eu sempre cuido muito das minhas calcinhas, né? O que que acontece? Depois que eu tomo banho, eu boto elas bem enroladinha, sabe assim, e levo pro meu quarto. E quando é o dia de eu lavar roupa, eu logo pego, né, minha gente, vou e boto ela dentro da máquina pra lavar. Só que eu notei assim que elas estavam sumindo. Tipo assim, tal dia eu queria colocar tal calcinha, eu ia lá procurar minha calcinha, não tava lá. E eu não achava dentro do cesto de roupa. E aí passava, assim, um dia, dois, tipo assim, quando eu ia botar as roupas pra lavar, ela tava lá dentro do cesto de roupa. Eu digo, meu Deus, eu tô ficando doida? Eu não tô ficando doida, não. O que que eu fiz? Eu falei que eu ia trabalhar um dia, mas eu não fui. Eu não fui trabalhar. Porque eu tava desconfiada com o quê, sabe? Que ele estivesse trazendo outras meninas pra dentro da minha casa. E o que que acontece? Eu tenho os meus meninos, então assim, eu não queria que eles vissem nada de demais, né? Não queria que eles vissem algo que não era pra eles ver, coisa que ele não tem idade pra ver. E eu peguei e voltei pra casa. Gente, quando eu voltei pra casa, eu cheguei assim e eu fui entrando no quarto do meu sobrinho, né? No quarto que eu cedi pra ele dormir. A hora que eu entrei, gente, ele tava assim, sabe, cheirando a minha calcinha com ela na mão. E no 5 contra um. É, quando eu vi aquilo, gente, sabe, eu me surpreendi com a minha reação. Por quê? Porque ele tava pegando, gente, as minhas calcinhas limpas do varal. Ele pegava as minhas calcinhas limpas do varal e ficava, sabe, brincando ali sozinho com as minhas calcinhas. Algumas amigas minhas já tinham me dito assim, olha, o seu sobrinho, assim, ele já tá um moço, né? Mas eu disse, não, rapaz, eu vi meu sobrinho crescer, né? Meu sobrinho sempre foi, né? Vi ele crescer, vi ele dar os primeiros passos, né? Mesmo a gente tendo ali a mesma faixa de idade, né? Eu sou um pouco mais velha que ele, então jamais iria ter sentimento, né? De, de algum tipo assim. Mas, gente, quando eu vi aquilo, vocês não vão acreditar no que eu fiz. Eu entrei pra dentro do quarto. Eu entrei pra dentro do quarto que ele tava. E aí, a gente, nessa hora, tipo assim, ele ficou branco, ele ficou gelado, ele ficou, sabe? Ele olhou assim pra mim. Aí eu olhei pra ele, ele assim. Ele falou: Desculpa, tia. Essa não era a minha intenção. Eu disse: Gente, mas o jeito que ele tava, sério, E eu tava precisando relaxar também, né? Porque eu tava assim, sabe, tão cansada do meu trabalho. E eu vivia tanto num estresse. E eu vivia tanto, tipo assim, brigando com o pai dos meus filhos também, porque o pai dos meus filhos, né, não mora comigo. E eu vivia assim tão estressada, né, trabalhando pra poder dar conta de dar as coisas pros meus filhos, que eu tinha esquecido de relaxar. Tinha esquecido de relaxar. Eu tinha esquecido de que eu era mulher, né? Que, que eu sou mulher. Maravilha? Não, apenas mulher, né? Que eu preciso também de lazer. E, gente, nessa hora que ele tava assim, infelizmente, eu falo infelizmente porque ele é meu sobrinho. E eu não deveria ter feito isso. Eu, eu fiquei com ele. Eu fiquei com ele ali mesmo no quarto dele. Uhum. E, tipo, foi uma coisa meio que assim, sabe? Não teve muita conversa. Eu me aproximei dele e a gente se beijou. E naquele mesmo momento que a gente se beijou, ele. Eu olhei pra ele e disse assim: agora você quer cheirar? Pode vir aqui cheirar.